Caio, olha só. Um pastor presidente de uma instituição religiosa. Tá cheio deles na maçonaria. Que tenha poder para fazer qualquer coisa com um membro que está na igreja de um outro pastor subalterno, passando por cima de quem é o pastor humano daquela pessoa. É uma maçonaria, então? Claro. A igreja está organizada em moldes maçônicos. E hoje em dia, até a Assembleia de Deus, que eu disse que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, lutava contra isso, está cheia de maçons. Orgulhosos. Manuel Ferreira está lá orgulhoso de ser grau no seu credo da maçonaria. Todos esses aí entraram. A cúpula, não só de Madureira, mas do lado de cá, da Convenção Geral, está cheio de gente na maçonaria. Você veja que esse é um assunto que já não é mais falado pela Assembleia de Deus, porque ela... Os históricos, né? Mais tradicionais que se mantinham, os agora renovados. Ela quer o status desse pertencimento, dessas confrarias, está lotada de pastor da Assembleia, de pastor pentecostal, todo mundo na maçonaria. Essas associações de pastores entupidas de pastores membros de grupos maçônicos. Então a maçonaria está perdendo espaço, tipo na América, mas no Brasil ela está crescendo. E sobretudo crescendo com a pastorada. É o grupo que mais vem fortalecendo a maçonaria no Brasil nos últimos 10, 15 anos, outra vez. Com a adição dos pentecostais ávidos, que são emergentes. Essa história tem aquela psicologia do emergente, que vem agora a gente pode, aí vão ficando deslumbrados, vão entrando nessa porcariada toda. Então, olha só, o que você falou antes, que a tua opção com relação a não entrar na maçonaria foi exatamente essa convicção, né? Essa âncora, né? Isso só mostra cada vez mais que a igreja está cada vez mais distante dessa radicalidade com relação a Jesus, ao Evangelho, né? Já que muitos dos seus líderes estão se envolvendo e cada vez mais achando que isso é certo, é correto, isso só é o sinal claro e evidente que a igreja cada vez mais se afasta disso, né? Dessa radicalidade. Eles estão dispostos a lavar dinheiro para o tráfico de drogas. Entrar na maçonaria é ir para o escotismo, é virar lobinho. Os caras estão lavando dinheiro para o cartel de Cali, para o tráfico de drogas, para a polícia. A justiça abre processo criminal contra Edir Macedo. Ele é denunciado pelo Ministério Público por comandar uma quadrilha que desvia dinheiro da Igreja Universal para comprar empresas. Entre elas, emissoras de rádio e TV. O pastor Carlos Magno diz que Edir Macedo mandou alguns dos seus seguidores à Colômbia para receber $1 milhão do cartel das drogas. Fomos 4 ou 5 casais, se não me falha a memória, a Bogotá. Chegando na Colômbia, já hospedado no hotel, então o Bispo Gonçalves nos convida, todo mundo aí ao quarto dele, ao apartamento dele, e diz: olha pessoal, a viagem para cá é uma missão especial. Não é nada de evangelizar, não é nada de colocar a igreja. Nós viemos aqui para levar para o Brasil $1 milhão que um ex-traficante, que agora está frequentando a igreja, procurou o bispo e ofereceu esse dinheiro emprestado para ajudar na compra da Record. Os pastores e as suas esposas trouxeram, colocaram em paletó, dentro do sapato, na meia, em tudo quanto é lugar, se distribuiu os maços de notas de $100 e no segundo dia de Colômbia, quando eles pegaram esse dinheiro, nos arredores de Bogotá, então foi feita a viagem de retorno até o Rio de Janeiro. O vídeo que o Jornal Nacional mostrou ontem revela a conversa íntima de Edir Macedo com os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus no intervalo de um jogo de futebol. Como um técnico falando para o seu time, Edir Macedo ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações e se refere aos fiéis com deboche. Pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde está abrindo o vídeo? Porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança no pastor. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo vai
não vai confiar em você para Você tem orar. que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Agora, tem os outros, pois. Poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa. Eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida. Então, esse vai ficar do nosso lado. Esse vai, é isso mesmo, tudo ou nada. Pai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar... Quem não embarcar, fica. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça e quem quiser dar, dá, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito e na raça. Tem que ser no peito e na raça. Porque o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já está cansado de falsa humildade do padre, né? Exatamente. O padre é humilde e não dá nada, não oferece nada. O padre daquela maneira assim, então, nós vamos lá, isso mesmo, e botar pra quebrar, e vira cambalhota, faz... Então o povo fica louco. É isso aí, entendeu como é que é? Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres. Ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? Ele tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar. Eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. A nossa fé. Você tem um cajado. Eu pergunto, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? Pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, 3 mil. Entendeu como é que é? É a fé. Peguei 300 pessoas comigo cruzado. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Vê a cara dele. Na igreja não dá nada por ele. Vai lá tudo. A 9ª Vara Criminal de São Paulo abriu ação criminal contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas ligadas a ele por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo e os outros acusados desviaram dinheiro de doações de fiéis e se aproveitaram da isenção de impostos oferecida a igrejas de qualquer culto, determinada pela Constituição. Depois de 2 anos de investigação, o Ministério Público e a Justiça entenderam que houve desvio de finalidade. Em vez de aplicar o dinheiro em obras de caridade e na manutenção de templos, como as igrejas fazem, os recursos das doações foram empregados na compra de empresas e visavam ao lucro por parte de Edir Macedo. O fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas são acusados de se apropriar ilegalmente de dízimos e de ofertas de fiéis e de usar o dinheiro das doações para construir um patrimônio pessoal. Diz a denúncia, a atuação da quadrilha não conheceu limites. Seus integrantes se utilizaram da Igreja Universal do Reino de Deus para a prática de fraudes em detrimento da própria igreja e de inúmeros fiéis. A acusação mostrou o exemplo de gente que se sentiu enganada e recorreu à justiça para ter o dinheiro de volta, como Gilmosa dos Santos, que viu a filha vender utensílios domésticos e até a cama onde dormia para dar dinheiro à igreja, diante da promessa de recompensa em dobro. Maria Moreira de Pinho, que entregou cerca de 30 mil reais em 10 anos, acreditando que o dinheiro seria empregado em obras de caridade, o que não aconteceu. Igrejas, em geral, independentemente da religião, costumam desenvolver relevante trabalho social e, por isso, estão livres do pagamento de impostos. Mas, segundo a promotoria, ficou comprovado que, no caso da Universal, os denunciados se aproveitaram da imunidade tributária concedida pela Constituição a templos de qualquer culto para captar dízimos, ofertas e contribuições e fizeram investimentos em bens particulares. Com base em informações de órgãos federais, os promotores afirmam que a Igreja Universal do Reino de Deus arrecada aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano. Em 7 anos, entre 2001 e 2008, a igreja conseguiu cerca de 8 bilhões de reais. Parte desse dinheiro, segundo a promotoria, foi para 2 empresas de fachada, a Cremo e a Unimetro Empreendimentos, que tem sede neste prédio em São Paulo.
Os fundadores da Igreja Renascer em Cristo, Sônia e Estevan Hernandes, foram condenados hoje a 4 anos de prisão por evasão de divisas. Em 2007, o casal tentou entrar nos Estados Unidos com $56 mil não declarados, escondidos numa Bíblia. Sônia e Estevan Hernandes cumpriram 10 meses de prisão alternadamente na Flórida. Aqui no Brasil, o juiz Fausto de Santos determinou a substituição da pena por prestação de serviços a entidades filantrópicas. Os dois vão recorrer da sentença em liberdade. Os bispos chegaram ao Tribunal de Justiça acompanhados de mais de 40 parentes, advogados e fiéis da Igreja Renascer. Os advogados apresentaram um requerimento de última hora para tentar impedir que eles fossem para a cadeia. Disseram que isso poria a vida de Estevan Hernandes em risco porque ele sofre do coração. Sônia e Estevan Hernandes foram presos em janeiro deste ano por entrar nos Estados Unidos com $56 mil não declarados. Depois de passar 10 dias na cadeia, ficaram em liberdade condicional, monitorados pela polícia por tornozeleira eletrônica. Há 2 meses, para tentar obter uma pena menor, fizeram um acordo com a promotoria e confessaram 2 crimes, conspiração e contrabando de dinheiro. Os advogados de Sônia e Estevan disseram que eles iriam fixar residência nos Estados Unidos porque têm medo de sequestro no Brasil e que trouxeram o dinheiro escondido porque temiam ser assaltados no aeroporto. O juiz Federico Moreno decidiu que cada um vai passar 5 meses num presídio e 5 meses em prisão domiciliar. Quando ouviram a sentença, Estevan e Sônia pareciam não acreditar e começaram a chorar. Sônia perguntou em voz alta: "Nós vamos ser presos?" E o juiz respondeu: "Sim, vocês vão para a cadeia." Para que um deles possa ficar com os filhos, o juiz permitiu que cumpram 5 meses de cadeia em períodos separados. Estevan vai para o presídio na segunda-feira e quando o marido sair, será a vez de Sônia. Cada um deles ainda vai ter que pagar multa de $30 mil. A salvação divina tem preço e você pode pagar em dinheiro, cheque e até cartão de débito. Não é à toa que algumas igrejas evangélicas estão sendo acusadas de pregar uma tal de teologia da prosperidade. Os repórteres do Fantástico em São Paulo participaram de um culto da Igreja Renascer em Cristo e descobriram por que os bispos presos esta semana no aeroporto de Miami têm tanto dinheiro. Prepare o teu coração, porque este momento vai ficar na história do Evangelho do Brasil. Em nome de Jesus, Renascer, Praise 12. Um coral de 12 mil vozes, 4 mil bailarinos, orquestra. Os fiéis que lotaram o estádio do Pacaembu em setembro de 2005 viram um espetáculo grandioso, comparável dos maiores nomes da música pop. O show foi uma demonstração do poder e do carisma do casal Estevan e Sônia Hernandes, os fundadores da Igreja Renascer em Cristo. Ou, como eles preferem ser chamados, Bispa Sônia e Apóstolo Estevan. Filho de Deus, eu te amo. Mais uma série de acusações e processos na justiça ameaçam esse império. Nós verificamos que os líderes religiosos constituíram uma verdadeira organização criminosa, no qual muitas vezes eles se valem de nomes de fiéis para o lucro particular deles. O clã familiar que amealhou verdadeiras fortunas explorando a fé religiosa alheia. É assim que o Ministério Público se refere aos líderes da Renascer na denúncia pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato e falsidade ideológica. Pro apóstolo, pra bispa, amo vocês, valeu demais. É isso aí, galera! Somos Projeto Amar, Apóstolo Estevan na cabeça, Bispa Sônia, nosso pai. Apóstolo voltou! Hoje, Santa Ceia de Oficiais, nosso coração está explodindo de alegria. Eu tô aqui, mano, é o Nosso dia. Davi está voltando com a arca nas mãos. E a cabeça do gigante pra enterrar.
eleitoral, que vai rodar de dinheiro de partido dentro de denominação para lavar, não é moleza. Os partidos adoram ter pastores como membros e candidatos e tudo, porque atrás dos pastores tem organizações que não têm que prestar contas financeiramente ao Estado, que são as igrejas. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em São Paulo para conhecer o Templo de Salomão. Ele foi recebido pelo bispo Edir Macedo. O presidente desembarcou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. De helicóptero, foi até a sede da Igreja Universal, na região central da cidade, de onde seguiu em comboio até o Templo de Salomão. Bolsonaro foi recebido pelo bispo Edir Macedo, fundador e líder da igreja, pelo bispo Eduardo Bravo, pelo bispo Renato Cardoso. Ó, meu Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, aqui está o óleo que representa o teu Espírito, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor me tem dado autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para levar o Evangelho aos confins da terra. Mas eu uso toda essa autoridade para abençoar este homem e pedir que o Senhor venha, Espírito Santo, sobre ele, para lhe dar sabedoria, a sabedoria que vem de ti, do alto, do trono do Altíssimo, para que a partir de agora este país, meu Deus, venha a ser transformado. Ele tenha sabedoria, inteligência, ele tenha coragem, ele tenha ânimo, saúde, força, vigor, para fazer deste país um novo Brasil, meu Pai, porque essa é a nossa fé. Vejo na pessoa dele a habilidade, a seriedade e um homem que é capaz de administrar bem a nossa nação. E por causa disso, eu peço a você, meu irmão, vote no Zé Serra. Para ser presidente do Brasil, tem que ter liderança, tem que estar acima dos partidos, tem que conduzir a nação. E aí, querido, para isto, nós só temos uma pessoa, Serra 45. Para que o Brasil continue a avançar, Serra 45. Vamos lá, vamos juntos unir as pessoas de bem. As cores do arco-íris. É dia de festa em São Paulo, Festa da Diversidade. Com o tema Sem Homofobia, Mais Cidadania, a 13ª Parada do Orgulho Gay levou para as ruas mais de 3,5 milhões de pessoas. Vem sempre fazer parte com os gays aqui, adoro. A gente vê que cada vez mais há essa conscientização de respeito um ao outro. Eu acho que as pessoas têm que abrir mais a cabeça, né? Que o preconceito não está em mim, está em quem olha para mim. Na abertura do evento, o governador José Serra fez um balanço das políticas públicas do governo de São Paulo direcionadas ao público gay, como a inauguração do primeiro ambulatório de saúde para travestis e transexuais do país e a criação do Comitê Intersecretarial de Defesa da Diversidade Sexual. Para nós não estamos fazendo mais do que a obrigação. O prefeito Gilberto Kassab ressaltou a grandiosidade da parada, que no ano passado trouxe para a cidade de São Paulo quase 500 mil de turistas e movimentou 189 milhões de reais. Os maiores eventos da cidade, do país, fortalece o nosso turismo, gera emprego, gera receitas, além de, pela visibilidade que tem a parada, ela serve para fortalecer as políticas públicas que combatem a discriminação na cidade de São Paulo e no país. Na verdade, a parada tem 3 dimensões. A do lazer, a econômica, pelo volume de pessoas que traz para São Paulo, de turismo, e, acima de tudo, a da cidadania, né? A da isonomia, a da cidadania.
a da igualdade que todos merecem de tratamento por parte do poder público e da própria sociedade. Vote no Zé Serra. Para ser presidente do Brasil, tem que ter liderança, tem que estar acima dos partidos, tem que conduzir a nação. E aí, querido, para isto, nós só temos uma pessoa, Serra 45. Já anunciou o bispo Manuel Ferreira, há cerca de 35 anos atrás, mais ou menos, Deus me deu a alegria de conhecer o bispo Manuel Ferreira. Eu queria que vocês se colocassem de pé e recebessem como é digna as autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus. E a quem honra, honra. Eu queria que você recebesse o presidente Temer uma duradoura salva de palmas. Eu vou dizer por uma visão. Eduardo Cunha é um cara inteligentíssimo. Eu vou dizer aqui, alguém não pode saber, como eu conheço um pouco, ele é um cara de um QI, vamos falar do antigo QI. Ele é um gênio, tá? Se os estudiosos classificarem esse cara, ele é um gênio. A maneira da acusação é muito infantil. Alguém diz que ouviu que o outro levou dinheiro numa casa na Barra. E que diz, alguém diz, sujeito indeterminado, que levou numa casa na Barra. Então eu acho que a acusação é muito ridícula para o nível do cara. Perdão, a gente está com imagens ao vivo do Eduardo Cunha, que vai entrar agora, acabou de embarcar no avião da Polícia Federal no hangar em Brasília. Sem algemas, acabou de tá de terno, tá de gravata, está acompanhado aí de agentes da Polícia Federal. São imagens ao vivo do hangar em Brasília e a gente acompanhou, portanto, agora a entrada do Eduardo Cunha nesse avião da Polícia Federal. A gente espera que esse voo demore entre 1h30 e 2 horas. Então, daqui a pouco, antes do fim da tarde, Eduardo Cunha estará chegando lá em Curitiba. A gente acompanhou aí, né, o momento de abastecimento do avião, já se esperava que ele fosse entrar a qualquer momento, agora a confirmação, vimos aí ao vivo o Eduardo Cunha embarcando, então, para agora ficar preso em Curitiba. Não existe prazo para essa prisão terminar, não é? A gente estava dizendo aqui que possivelmente a justificativa foi a obstrução das investigações, que ele estaria ainda atrapalhando as investigações e por isso foi decretada a prisão preventiva de Eduardo Cunha, que agora segue para Curitiba. Deus já neste lugar, até prefeito você pode provar. Se você crê, o Senhor vai mudar você. Abra tuas mãos para poder receber. Gente que me chega, é manhã que eu não legada, O Senhor diz para você que Ele quer mudar. Há uma história que Deus quer fazer nesta cidade. Se você crer, Deus vai começar. Se você entregar, Deus tem o poder para conceder. E
entregar teu coração ao Senhor, Ele vai dar a você. Estamos aqui com a presença do ex-prefeito Gilberto Kassab e atual presidente do partido PSD, em visita à grande loja maçônica do estado de São Paulo. A grande loja maçônica do estado de São Paulo recebeu nesta quarta-feira, 25 de setembro de 2013, a visita ilustre do ex-prefeito da cidade de São Paulo e atual presidente do partido político PSD, Gilberto Kassab, que a convite do grande secretário de Relações Institucionais, Francisco Além, pôde conhecer as dependências do Palácio Maçônico, como também reunir-se com o grão-mestre Ronaldo Fernandes. A todos os maçons do Brasil, eu queria aqui expressar, em nome de todos os paulistanos, os mais sinceros votos de um Feliz Natal e um 2009 pleno de realizações de saúde. Quando eu fico com vergonha, como é que no meio do povo de Deus nós não temos discernimento espiritual para ver e para perceber as coisas e vem umas conversas sem pé e sem cabeça, um desmiolado, um cara aí perturbado mental, que disse que era filho do Michel Temer, que não é filho coisa nenhuma, espalhou na eleição passada essa história de que Michel Temer é satanista. Satanista coisa nenhuma. É só ver toda a ação política dele em São Paulo com os evangélicos, com pastores, com a igreja evangélica. Isso é conversa fiada, gente. Isso é conversa para boi dormir. Vamos deixar de bobagem, vamos deixar de besteira. Eu estou aqui ao lado do pastor Marcos Feliciano, meu velho amigo e companheiro de lides políticas, e sei que hoje ele está em Camboriú fazendo um encontro de muita gente e naturalmente orando pelo Brasil. Falamos agora, há pouco, mas o senhor também discursou aí em relação ao Petrolão. Eduardo Cunha estava do seu lado. Ele também é investigado pela Lava Jato, pelas questões envolvendo o Petrolão. Foi um dos convidados desse evento, né? Não há uma contradição? O senhor foi criticado nas redes sociais por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eduardo Cunha é um cara inteligentíssimo. Eu vou dizer aqui, alguém não pode saber, como eu conheço um pouco, ele é um cara de um QI, vamos falar do antigo QI. Ele é um gênio. Tá? Se os estudiosos classificarem esse cara, ele é um gênio. A maneira da acusação é muito infantil. A acusação é muito ridícula para o nível do cara. O nível da inteligência e da capacidade do cara. A Suíça transferiu para o Brasil a investigação contra o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, por suspeitas de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Os documentos enviados ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, revelam contas bancárias em nome de Cunha e de parentes dele. O governo suíço bloqueou parte do dinheiro. A acusação é muito ridícula para o nível do cara. Na semana passada, o empresário João Augusto Henriques disse que fez depósito numa conta no exterior em troca de negócios da Petrobras na África e que só depois descobriu que a conta era de Eduardo Cunha. O delator Júlio Camargo já tinha afirmado em depoimento que pagou a Cunha 5 milhões de dólares em propina por contrato de navio sonda. A informação foi confirmada na delação do operador Fernando Baiano. Nessa investigação, o Procurador-Geral da República já denunciou Eduardo Cunha ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A acusação é muito ridícula para o nível do cara. Pode não gostar do Eduardo, na minha opinião, ninguém é obrigado a gostar de político nenhum, mas desconhecer o trabalho de Eduardo na frente da Câmara, ele está dando dignidade a esse poder, está mostrando que pode se trabalhar em favor do Brasil. Você pode não gostar de alguém, mas reconhecer o seu trabalho, tem que reconhecer.